E em meio a discussões sobre a possível taxação de compras internacionais impostas pelo governo Lula, um levantamento mostrou que, em abril, as importações registraram uma queda gigantesca em relação ao ano passado. É isso mesmo, Tiago? Pois é isso mesmo, Marcelo. Foram quase 200 milhões de dólares menos em compras, quase R$ 1 bilhão a menos que as marcas consagradas aí dos brasileiros, do mercado brasileiro, deixaram de vender. Olá para você e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A fala lá atrás do governo que iria taxar produtos de pequeno valor, que na verdade já está taxando, eu mostro mais adiante, fez com que o mercado sofresse um recuo significativo de 20% em abril, comparado, portanto, com o mesmo período lá do ano passado, né? Os dados foram levantados pela Vixtra, uma fintech do comércio exterior, com base nos dados obtidos do Banco Central. Na arte que nós preparamos, eu explico um pouquinho melhor como foi essa queda. Vamos lá. Então, as compras no e-commerce internacional, né, com risco de taxação e importação, recuaram, como a gente falou. As marcas mais consagradas, ou mais famosas, mas existem outras no mercado, são a Shein e a Shopee, né? E na análise, principalmente dessas duas, a gente teve uma queda em abril de 20% no número de vendas, no volume de vendas. Mas em março, nos dados obtidos agora, já mostrava queda de 25%. Para vocês terem uma ideia da grande queda do volume, só em abril significa 177 milhões de dólares de vendas que não ocorreram, deixaram de existir. Ou seja, transformando aí para a moeda do real, moeda de hoje, né, o valor de hoje, 880 milhões de reais. Quase 1 bi de vendas em reais que deixaram de ser comercializadas no mercado, no e-commerce, né, nessas plataformas que oferecem produtos, principalmente a grande maioria deles vindos da China. Os motivos para essa queda podem ser muitos, mas uma das principais razões pode ser atribuída à intensa discussão, como a gente disse aqui, né, esse disse-me-disse do governo lá em abril sobre a taxação, gerando aí inúmeras incertezas no mercado e levando muitos consumidores a adiarem ou mesmo desistirem de comprar. E quem comprou, assim como eu, viu que já estão taxando sim, isso não era mito. A gente vai verificar agora na tela o que ocorreu numa compra que eu fiz. Foi na loja da Shopee, uma jaqueta que foi vendida a R$ 205,50. Ao chegar no Brasil, em Curitiba, eu estou em Garopaba, ao chegar na alfândega da Receita Federal em Curitiba, eu recebi um e-mail informando que eu precisava recolher uma taxa de R$ 123,31, correspondendo a 60% do valor da compra. É isso mesmo, quase que o valor da peça, né? Então, o valor que eu paguei, 205, mais a taxação que a Receita Federal impôs, ou seja, uma taxação do governo federal, né? Já uma diretrizes entre os Correios, que é do governo federal, e a Receita Federal, na aduana, impuseram um pagamento de R$ 123,31, totalizando a peça, saiu por R$ 325,81. Se eu soubesse que haveria essa taxação, certamente eu teria procurado e achado um produto que viria mais rápido aqui no Brasil ou até mesmo numa loja de departamento que ficasse quase que nesse mesmo valor. A calça, mesma coisa. Elas vieram, eu comprei tudo numa vez só, mas vieram em encomendas distintas. Essa veio primeiro e depois, quando a calça chegou em Curitiba, no despacho dos Correios, mesma mensagem, uma informação de que eu teria que recolher R$ 63,12, ou seja, 60% do valor da compra, R$ 168,32. Pois é, redução para as plataformas, né, prejudicando o consumidor, redução também para as empresas brasileiras.
é que nesse caso, embora as mais prejudicadas sejam as plataformas que estão deixando de vender, porque muita gente certamente foi flagrado como eu, outros setores também são impactados, embora em menor proporção. É o caso do setor de logística e transportes, que também pode ser afetado negativamente, uma vez que a demanda de entrega certamente vai diminuir. E o governo, na tentativa de reverter essa situação, chegou até a anunciar que os players de venda iriam investir em fábricas no país. No entanto, como a gente viu, começaram a taxar, mas o projeto das grandes plataformas de vendas online no país de terem fábricas aqui, por enquanto, está só no papel, ainda não virou realidade. A gente comentou muito sobre isso naquele momento, lá em abril, quando o governo disse que era fake news e, na verdade, não era, já era uma diretriz aos Correios e também à Receita Federal para que fiscalizasse essas encomendas que estão vindo do exterior e começasse a aplicar uma taxação sobre elas, quando outrora a gente via que a situação era um pouco diferente, né? Existia um valor mínimo para a taxação, valores maiores, o governo já está de olho sim e taxando aí um valor bem significativo, 60%. É uma briga bem de dois gumes essa, porque a gente vê, de um lado, as lojas de plataformas nacionais, os e-commerces nacionais que sofrem com a venda desses produtos do exterior, que na maioria das vezes eles têm preços bem inferiores, né? A desculpa do governo é que essas plataformas estariam burlando a lei, dividindo os produtos em 2 ou 3 pacotes, despachando lá do exterior em pessoas físicas e chegando aqui no Brasil, a alfândega não tinha uma diretriz se taxava ou não taxava. Mas é fulano de tal enviando para fulano de tal, ou seja, 2 CPFs, vamos dizer assim, né? No entanto, não era isso que estava acontecendo. As plataformas também estavam enviando e não estava sendo cobrado nenhuma taxa. Agora, na prática, a gente viu um exemplo claro que eu trouxe para o nosso telespectador. Já está sendo cobrado sim, essa taxação já está sendo aplicada. As vendas caíram significantemente, portanto, aí o governo agora vai ter que tomar uma decisão de flexibilizar essa cobrança para que essa redução não seja tão significante como está continuando, né? A gente já teve março, abril. Daqui a pouco a gente já vai ter os dados de maio e junho, certamente vão seguir na redução. O brasileiro que comprou já não vai comprar mais, eu, por exemplo, não compro mais. No entanto, agora é hora de cobrar das plataformas, né? Algumas que o Haddad disse que nem conhecia o nome, né? Mas no outro dia já estava em reunião lá em São Paulo, disseram que iam fazer acordos com produtoras brasileiras, porque eles não vão montar fábrica aqui, isso é ilusão, né? Essa é a realidade, a gente tem que trabalhar com a realidade. Mas na prática isso nada aconteceu. Inclusive a Shein fez reuniões no setor têxtil aqui de Santa Catarina, em Blumenau, e anunciou que iria fazer uma parceria com uma confecção aqui brasileira para produzir algumas peças que estariam disponibilizadas à venda no site. No entanto, por enquanto, só projeto, só promessa, nada concretizado. E um detalhe ainda, né, Tiago? Como nos relatou a matéria, o assunto, 63%, né? É bem significativo, né? Sim, é uma e um taxa detalhe, bem se não paga a taxa a receita, mercadoria... fica apreendida e depois vai para a doação. Exatamente.